Nos últimos anos, alguns meses vêm sendo associados às cores e às doenças correspondentes. Começou com Outubro Rosa, continuou com Novembro Azul e depois vários outros surgiram, como é o caso do Fevereiro Roxo. Esse mês é voltado para a campanha que alerta sobre doenças crônicas como fibromialgia, lúpus e Alzheimer, que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Estudos para a Dor, atinge cerca de 3% da população brasileira. Para entender mais sobre o assunto, nós estamos recebendo o médico reumatologista, Dr. Denison Silva. Muito boa tarde, doutor. Bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, Jaque. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos que estão lhe ouvindo. Para a gente começar, qual é a importância dessa campanha no cenário atual? Como você bem falou, a maioria das doenças, elas têm um apelo melhor quando você vincula alguma imagem pedagógica, As cores são direcionadas principalmente para que as pessoas possam, neste mês, se concentrar, em geral, em patologias ou doenças que são muito prevalentes, O Outubro Rosa, sobre câncer de mama, Novembro Azul, câncer de próstata. Fevereiro foi escolhido para falar de 3 doenças, especificamente Alzheimer, lúpus e fibromialgia. E dentre essas doenças, todas são importantes, mas a fibromialgia tem adquirido uma importância maior no cenário atual, da população, não apenas médico, por conta do entendimento sobre essa doença e a capacidade que essa doença tem de limitar. Os que são portadores de fibromialgia vão me entender aqui, vão se familiarizar, que a fibromialgia ela deve ser abordada de forma precoce, porque quanto melhor ela é tratada, melhor é a sobrevida ou a qualidade de vida daquele que é portador de fibromialgia. Recentemente, algumas legislações também têm apontado para fibromialgia, Exato, a gente tem tem que ter uma certa atenção em relação a isso, Aqui no estado de Sergipe existe uma lei atualmente que tem tentado proteger os direitos dos pacientes portadores de fibromialgia. Então, e eu acho isso extremamente válido. Afinal de contas, a fibromialgia é uma doença. Apesar de algumas pessoas, outras especialidades médicas e até a Previdência não entender adequadamente, mas o paciente que é portador de fibromialgia, ele é doente, ele se sente doente, ele está limitado, ele tem restrições ao trabalho, ele tem restrições nas suas relações familiares, ele sofre de sintomas orgânicos e a lei veio para tentar proteger alguns desses direitos, inclusive propiciando ao paciente portador de fibromialgia a possibilidade de ele ter tempo para se cuidar direito. Um paciente que tem fibromialgia, ele precisa estar ali com tempo disponível para fazer seu tratamento não medicamentoso e o empregador, o Estado, a Previdência, precisa entender todo esse contexto. Verdade. Inclusive, acho que a primeira vez que a gente ouviu de uma forma maior sobre o assunto e que chamou muita atenção foi exatamente quando a cantora Lady Gaga, ela fazendo aí uma turnê mundial, acabou tendo que cancelar por conta da doença. E é uma doença aí, que acaba chamando muita atenção porque aos olhos, das pessoas acaba sendo invisível, Isso. E aí a gente para avaliar uma cantora com a fama internacional aí da Lady Gaga ter que cancelar uma turnê por conta de uma doença fibromialgia, E aí todo mundo parou, que doença é essa? Foi quando todo mundo começou a se perguntar, E até no documentário dela, ela conta, ela expõe e ela passa por sessões de massagens, ela faz o acompanhamento e mesmo assim ela precisou cancelar uma turnê. Para você ver como fibromialgia não é brincadeira, Ela, se eu não me engano, era um show que ela veio para o Brasil, acho que era o Rock in Rio, inclusive, e ela já tinha essa programação, lógico, eles têm essa programação de meses, de anos. E ela sabe o impacto financeiro que isso traz em termos de prejuízo. Então, ela não veio porque ela é manhosa, como às vezes eu escuto, muitas vezes eu estou no consultório, e a queixa principal da minha paciente é a dor, é a fadiga, é a incapacidade, a dificuldade de se concentrar, decorar, lembrar de nomes, isso é característico da fibromialgia, mas uma principal queixa, ou uma das principais queixas, é o fato que os outros não compreendem que ela é doente. Às vezes é o próprio companheiro que não compreende, às vezes ela está fadigada naquele dia, ela está em crise. Fadiga é um cansaço exagerado. Ela às vezes até passou em casa o dia todo, mas à noite ela continua cansada. E às vezes o companheiro não compreende, não consegue, o empregador, os familiares, os amigos não conseguem compreender e alguém teve que abrir mão, eventualmente até de um sonho, a gente não pode julgar, de vir ao Brasil participar do Rock in Rio porque estava doente. Verdade. E aí a gente vai também para o cenário,
cantoras conhecidas, porque acho que como as cores elas identificam e facilitam aí o nosso entendimento, né? A gente também presta muita atenção quando qualquer caso que envolve os artistas, né, acaba sendo muito mais divulgado. E a Selena Gomez também anunciou que tinha lúpus, né? No caso da Selena Gomez, ela sofre com lúpus. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre essa doença. Exato. O lúpus é uma doença autoimune, né? Doença autoimune, como o nome já diz, é uma doença em que o sistema imunológico ele está atacando as células do próprio corpo. Sim. Esse ataque, ele pode ser de vários órgãos. Ele pode ser na pele, gerando feridas, ele pode ser no couro cabeludo, queda de cabelo, pode ser nas articulações, gerando inflamação articular, ou no pulmão, ou no coração, ou no sistema nervoso central, no rim. Todo lugar onde o sistema imune atacar, aquele órgão vai parar de funcionar direito. Isso é genético e não tem uma culpa. Tem, na verdade, fatores gatilhos, né? Gravidez, por exemplo, exposição à radiação ultravioleta, tudo isso conta. E essa é uma doença diferente da fibro, Jaqueline, porque na fibromialgia a gente não tem a participação da inflamação. Sim. Portanto, o indivíduo está com muita dor, está muito cansado, ele tem dor de cabeça, ele tem dor no intestino, tem dor em todo lugar, mas ele não está inflamado. Consequentemente, o órgão não vai morrer ou não vai sofrer os órgãos internos em função da fibromialgia. Sim. O lúpus é uma doença inflamatória. Uma vez maltratada ou retardado o seu diagnóstico e tratamento, a pessoa certamente vai morrer da doença. Nossa, é incurável. É incurável, porém extremamente controlável. A maioria das doenças da reumato, elas são crônicas, né? A definição de cronicidade significa que o que a gente quer é atingir o controle, mas nunca a cura. Então, um paciente portador de lúpus que esteja fazendo um acompanhamento adequado, tomando as medicações, mesmo com os efeitos colaterais que a maioria delas traz, mas isso aumenta a sobrevida e a gente quer uma sobrevida com qualidade também, e é possível. Sim. O diagnóstico precoce, ele é importante nesse processo? Fundamental, né? A doença autoimune, ela vai gerando mais consequências quanto mais tempo a pessoa fica inflamada. Sim. Lúpus, estamos falando aqui desta doença que ela é muito multissistêmica. Pode acometer literalmente do fio do cabelo até a planta do pé pode estar inflamada pelo lúpus. Se você demora a dar o diagnóstico adequado, a estrutura que está inflamada ela vai perdendo a sua função. Eu vou dar o exemplo do rim. Então, a pessoa tem uma inflamação renal por conta do lúpus e ela, ao invés de tratar aquela inflamação no primeiro ano, no segundo ano, demora 5 para tratar. Quando ela for tratar, o rim não funciona mais, tem que ir para hemodiálise, tem que fazer transplante. Extrapole isso para qualquer outro órgão, porque o lúpus tem a capacidade de acometer todos, sem exceção, nenhum órgão escapa da possibilidade do lúpus acometer. E o diagnóstico precoce é quem faz com que as ferramentas terapêuticas que nós temos hoje propiciem uma qualidade de vida praticamente normal para quem é bem tratado. Né? Diferente do lúpus, né, que tem a inflamação, a fibromialgia não apresenta. E aí acho que o diagnóstico acaba sendo mais tardio. Tem um atraso diagnóstico muito grande. Aliás, além do atraso, existe um subdiagnóstico. Os dados estatísticos do Brasil falam em torno de 2,5% a 5% da população adulta com fibromialgia. Eu duvido que não seja menos do que 30%, porque os sintomas eles são muito espalhados na população. Muita gente tem dor difusa, que é a dor no corpo todo, ou a maior parte do corpo, por mais do que 3 meses, associado à fadiga, sono não restaurador, dor intestinal, que a gente chama de síndrome do intestino irritável, dispepsia, que o povo chama de gastrite nervosa, enxaqueca, todas essas dores disfuncionais fazem parte do espectro da fibromialgia e provavelmente não são apenas 5% da população. Então, pelo fato de não estar exposto, assim como acontece quem tem lúpus, que tem ferida, eventualmente a articulação está inflamada, a fibro não tem uma exposição externa, aí ela acaba sendo, além de subdiagnosticada, ela passa a sofrer preconceito. Preconceito de todos, porque você não consegue enxergar a pessoa como doente, né? Verdade. Por isso a importância de campanhas como essa, né? Fundamental, porque a sistematização em cores faz com que, pelo menos, todo mundo, nesse mês agora de fevereiro, esteja atento, eventualmente até quem nunca ouviu falar, ou quem já ouviu, mas ouviu falar de alguns conceitos errados, que possa procurar uma informação de boa qualidade, como você está trazendo hoje aqui ao seu programa, que possa procurar o médico certo, né? O médico mais adequado para o tratamento de ambas, fibromialgia e lúpus, é o reumatologista. O reumatologista vai ser capaz de dar o diagnóstico adequado, direcionar o tratamento e mesmo que hajam consequências em outros órgãos, o próprio reumato vai direcionar para o pneumologista, para o nefro, para o cirurgião, se for necessário. Doutor, tem sintomas, né, um pouco mais específicos para que quem está em casa assistindo a nossa programação, né, possa pelo menos sentir um alerta, olha, nunca fui diagnosticada, eu sinto tudo isso e agora acho que sim, é a hora de procurar um reumatologista, por exemplo?
Da fibromialgia, basicamente, a dor difusa, que é aquela dor que está no quadrante direito e esquerdo do corpo e acima e embaixo da cintura, por mais do que 3 meses, Sim. associada a basicamente 4 coisas aí, que é a fadiga, um cansaço exagerado, uma dor de cabeça, ou aliás, sintomas neurológicos, né? Esquecimento, alteração de concentração, dor de cabeça, sono não restaurador, que é dormir à noite, mas acordar sempre cansado, e algumas alterações desautonômicas. Para lúpus, importante é detectar alguma coisa do ponto de vista orgânico mesmo, corporal. Sim. Muito difícil um lúpico abrir um quadro se ele não estiver demonstrando algum sinal de inflamação. Inflamação no couro cabeludo, feridas, úlceras nasais ou úlceras orais, são feridas, né, aftas. Pode ser uma inflamação na articulação, que é a articulação quente, vermelha, inchada. Pode ter líquido no pulmão, líquido no coração, perda de função renal, anemia. Essas alterações mais inflamatórias, aí sim, devem chamar a atenção do paciente e do médico que estiver acompanhando para encaminhar o reumatologista para que o diagnóstico seja feito o quanto antes. Nessa campanha também tem o Alzheimer, né, que seria um tema, né, mais abrangente, mas que, nesse caso, qual seria a recomendação? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Hoje em dia, graças a Deus, né, diferente de 20 anos atrás, em que você era praticamente condenado quando você passava a apresentar os primeiros sintomas de Alzheimer, hoje em dia a ciência já vem avançando para tentar entender o momento em que o cérebro começa a acumular a proteína que gera alteração de memória. E os pacientes portadores de Alzheimer hoje também têm intervenções não medicamentosas, precoces, que melhoram muito a qualidade de vida. Então, o segredo para o paciente portador de Alzheimer, ou o acompanhante dele, sim, o cuidador, é perceber quando aquela pessoa começa a ter uma alteração de coisas importantes no dia a dia. Muito paciente chega para mim, Jaqueline, lá no consultório e diz, não, eu estou com medo que eu tenho demência, ou então que eu tenho Alzheimer, porque eu estou esquecendo o nome, estou esquecendo as coisas que eu tenho de fazer. Não é esse tipo de esquecimento. Sim. É esquecer onde mora, é esquecer dentro de casa, onde é o quarto, sim, é eventualmente sair na rua e não voltar para casa. Esse tipo de sintoma, associado às vezes à depressão, às vezes não, muitas vezes à depressão, ansiedade, numa idade mais tardia, acima de 50 anos, deve chamar a atenção de quem estiver cuidando do idoso para encaminhar, aí sim, geriatra, neurologistas, para fazer o diagnóstico precoce também dessa importante condição. Perfeito. Doutor, quero agradecer a participação do senhor e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aí para todos que estão nos acompanhando. Jaqueline, eu acho assim, fevereiro roxo, nós estamos falando aqui de 3 doenças que são extremamente prevalentes. O mais importante de qualquer doença prevalente é estejam atentos para que o encaminhamento seja feito da forma mais precoce possível. Quanto mais cedo você começa a fazer o tratamento de qualquer doença, é fato que as consequências dela serão muito mais fáceis de serem corrigidas pelo médico, pelo sim, fisioterapeuta, pelo psicoterapeuta, pelo educador físico. Por quê? Porque as consequências ainda não se amadureceram, não se cronificaram. Então, quem tem dores, quem tem inflamação, quem tem alteração de concentração, memória, lembre-se dessas 3 patologias que nós conversamos hoje, para que possa procurar rapidamente o reumatologista, ou o geriatra, ou o neurologista. Muito obrigada. Essa foi a participação do médico reumatologista, Dr. Denison Silva, né? Quero agradecer. Espero que você de casa, né, tenha se atentado a todas as informações que foram passadas. E a gente agradece mais uma vez, né? É bastante importante alertar a todos, né, sobre sintomas, tratamento. E aqui a gente